Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez retornamos aqui para darmos continuidade ao tema a lei de Deus e a lei do homem. E nós estamos falando a respeito do casamento, em especial essa lei do casamento, de coisas que foram inseridas nas igrejas, de um modo geral, e impediu muitas vezes até de irmãos comungarem a fé junto com os outros irmãos ali, por causa de entendimentos completamente errôneos, não baseados nas escrituras, tá certo? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o casamento, sobre a tradição, sobre os costumes que levam ao casamento. Nós sabemos que essa ideia do vestido de noiva, né? Ela nasceu ali com a rainha Vitória, que quando se casou foi a primeira mulher a se casar vestida de branco, e todo mundo achou aquilo lindo, maravilhoso na época. Isso foi por volta de 1800 e alguma coisa, e passou a se tornar tradição nas igrejas, né? Isso aí entrou na igreja evangélica também, né? Isso iniciou-se no catolicismo e migrou-se para no meio dos evangélicos. Essa tradição de que tem que se casar de branco, que a mulher virgem, aquela coisa toda. Tudo tradição do homem, tá certo? E uma coisa interessante é que o véu, né? A noiva costumava usar o véu. Quanto mais longo o véu, mais status se apresentava ali, né? Mostrava que a pessoa tinha posses, tinha dinheiro, tinha condições. Depois isso aí foi se tornando comum, mais normal, ao alcance das pessoas mais humildes, financeiramente falando, que também tiveram acesso a isso. E hoje nós sabemos que toda mulher sonha-se em casar vestida de branco, de noiva, né? Simboliza pureza, segundo a ideia do costume aí. Nós sabemos que há algo estranho que acontece nesse meio aí. Eu estou comentando esses detalhes para poder interpelar no quesito a exigência da igreja evangélica em exigir que aquela pessoa que faz parte ali do corpo tem que ser casada no civil, para que o pastor, para que o reverendo, para que o ancião, o presbítero, não sei o nome que se dá em cada uma delas, venha abençoar aquele casal. E isso é inadmissível, isso não faz parte do que a palavra de Deus nos ensina, tá certo? Por isso que eu estou trazendo detalhes sobre esses costumes aí, que veio lá do paganismo e a igreja aceitou assim de forma tão natural, tá? Como, por exemplo, as daminhas de honra, que toda mulher gosta de ter uma daminha de honra ali, o menino, a menina vestida comparado ao noivo e à noiva. Isso aí nasceu ali na Idade Média com o objetivo de enganar os espíritos, aqueles espíritos de maldição, de inveja. Então, se vestia-se alguém igual o noivo, que era chamado de dama de honra, e o menino, para poder enganar um espírito mau, para não trazer ali maldição e inveja sobre os nubentes, né? Essa é a tradição das damas de honra. E com relação ao véu, meus amigos, chega a ser um absurdo. O véu, ele veio também, ele começou a ser usado na Roma Antiga com o objetivo de agradar uma homenagem à deusa Vesta. Segundo a tradição dos romanos, a Deus que abençoava o lar. Então, introduziu o véu no casamento da antiga Roma e ele foi trazido para dentro da igreja. Isso é um ato profano, né? Nós olhando aos olhos de hoje, é ato profano. Ah, mas é bonito, é normal. Mas espera aí, a partir do momento que eu sou contra o profano, aquilo que não faz parte do culto ou das tradições daqueles que creem no Evangelho, segundo o que está na Bíblia, eu não poderia aceitar também detalhes desse nível. Vocês concordam? Se torna algo meio estranho. A aliança, quem trouxe a ideia de aliança que muitos pregadores tanto defendem, as pessoas gostam de exibir nos seus dedos
a aliança ali colocando no dedo, isso aí nada mais, quem criou isso aí foi Alexandre o Grande, ele trouxe isso aí do Egito. Alexandre o Grande, ele trouxe do Egito esse costume da aliança, porque acreditava-se que deste dedo, do dedo esquerdo ali, da mão esquerda, né, havia uma ligação, uma veia que ia direto ao coração e traria ali, perpetuaria ali o amor eterno. Somente tradições pagãs. E aí você vai me perguntar, mas então está errado eu fazer isso? Isso está me fazendo pecar? Não, de forma nenhuma. Eu só quero que você entenda o seguinte, a igreja aceitou essas tradições pagãs, essas tradições cheias de misticismo, e com autoridade que não lhe foi dada, impedindo pessoas que são casadas, fizeram uma aliança, como eu disse no vídeo anterior, entre aquele homem e aquela mulher perante Deus, que só Deus foi testemunha deles, eles impedem essas pessoas que participam ali do corpo, que estão ali fiéis, de participarem da ceia. Isso é inaceitável, isso é um absurdo. Eles impedem a pessoa de se batizar. Não, você não pode se batizar ainda que você não é casado no civil. Quem lhe disse isso? De onde você tirou isso? De onde você tirou esse absurdo? Isso não existe no Evangelho, ninguém pode fazer isso. Olha a história do eunuco com Filipe. Quando o eunuco indaga a Filipe, depois que ele conhece o Evangelho, que Filipe prega para ele, ele pergunta, o que me impedes de batizares? De me batizar? E Felipe logo lhe responde, nada, senão somente tu creres. E descer imediatamente próximo ao lago, e aquele eunuco ali foi batizado e foi para a sua casa regozijante. Agora eu te pergunto, da onde esses homens tiraram tamanha arrogância, tamanha prepotência de impedir pessoas de se batizarem porque não são casadas no civil ainda? Isso é uma regularização que você deve fazer sim, com o único objetivo, garantir segurança financeira, material para a sua esposa, para o seu cônjuge. Você ama o seu esposo? Você ama a sua esposa? Faça isso, para garantir isso. Mas isso não tem nada a ver com o espiritual. Absolutamente nada a ver. A Bíblia nunca pregou isso, nunca falou sobre isso. Mostre um único casamento nos padrões que a igreja prega hoje dentro da Bíblia. Não existe. Jesus foi no casamento, ele foi numa festa de casamento. Ele não foi num casamento realizado cerimonial no sentido religioso, ele foi numa festa de casamento. Que sempre foi comum isso aí, os pais faziam ali junto com o pai do noivo. Dava-se a sua filha em casamento àquele noivo e se fazia uma festa. Vamos dar exemplo aí mesmo de Maria, mãe de Jesus. Quem queria abandoná-la porque ela estava prometida a casamento e quando ele soube que ela estava grávida, ele, por não entender, o Espírito Santo não havia ainda revelado ao seu coração, que foi José, ele queria abandonar, esquecer o casamento. Mas ele não queria defamá-la, não, eu ia me casar, mas não quero me casar mais. Até que o Espírito aparece a ele, o anjo aparece a ele e lhe revela quais eram os propósitos de Deus, e a partir de então ele a tomou como esposa. Todos nós sabemos disso. Agora, por que mudou? Por que a igreja denominacional aceita essa mudança? Nós sabemos que na Igreja Católica, ela até hoje não permite, não reconhece ninguém casado se não for casado na Igreja Católica. Ela não reconhece, a Igreja Católica não reconhece ninguém que esteja casado se não for no catolicismo. Eles não reconhecem o casamento civil como a principal união diante de Deus, mas sim quando se casam na Igreja Católica. E a igreja evangélica que professa a fé, que professa o Deus vivo segundo a sua palavra, tem invertido os papéis. A pessoa tem que estar casada no civil para se julgar profissão de santidade. Isso não existe, isso é um absurdo, isso não está na Bíblia em nenhum ponto. Em nenhuma passagem bíblica encontramos tamanho absurdo. Tá certo? Quando Deus diz lá em Malaquias, o próprio Deus dizendo, eu sou testemunha entre a aliança que fizeste tu com a mulher da tua mocidade, é Deus que é testemunha. Quando esses dois se encontram lá, fazem o pacto e se encontram lá no leito nupcial.
A partir daquele momento se tornaram marido e mulher. E se eles saírem fora ali, sim, estarão adulterando, estarão cometendo adultério. Né? Agora, quantos casais que nós conhecemos que são casados no papel ou no chamado religioso e são infiéis com suas esposas, com seus esposos? Deus não vê como o homem vê. Você concorda comigo? A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 2, verso 22, a palavra de Deus diz o seguinte: tu que ensinas que não se deve cometer adultério, adulteras. Lembrando que quando Deus fala de adultério, ele não está falando só do adultério no sentido de um homem se ajuntar com uma mulher que não é o seu cônjuge. Uma pessoa se unir com quem não é seu cônjuge. Adultério é tudo aquilo que nós adulteramos do Evangelho, da palavra de Deus, que fazemos de forma diferente. Tu que ensinas que não se deve cometer adultério, adulteras. Tu que abominas os ídolos, mas lhes rouba o templo. Ou seja, essas tradições pagãs que trouxeram para dentro da igreja, está roubando o templo, condena a idolatria, no entanto, rouba o templo dos ídolos. Tu que te orgulhas da lei, desonras a Deus desobedecendo a própria lei, a lei de Deus, fazendo o contrário, diferente, mudando as coisas conforme os preceitos dos homens. Pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. E é o que nós estamos vendo aí acontecer hoje, principalmente com a internet. Aqueles que professam a fé segundo o Evangelho estão sendo ridicularizados, estão sendo envergonhados. E o nome de Deus vem sendo envergonhado por causa de atitudes. O cristão tem que ser firme, firme no Evangelho, seguir só o que está escrito. Como Paulo diz aqui, não ir além do que está escrito, para não nos encher de orgulho. Amém, pessoal? Eu espero que você, meu irmão e minha irmã, esteja entendendo bem aonde eu quero chegar com essa palavra, para que você seja uma pessoa crente firme do Evangelho, que você não seja servo de homem, servo de doutrinas, servo de tradições, servo de denominações. Você deve permanecer, sim, buscando a Deus, congregando com os irmãos, mas você tem que ser suficientemente maduro, ler o Evangelho, estudar a palavra de Deus, para que você não seja enganado ou levado por qualquer vento. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e nós estaremos retornando e vamos falar mais ainda sobre este assunto. Em nome de Jesus.